dia. Bom dia. Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Legal, então. Bora lá. Bom, quero começar agradecendo ali quem orou por mim essa semana, que eu estou ocupado de dengue, e quero agradecer quem está orando por mim, quem está aí me fortalecendo nas orações, falando para eu beber água, e está funcionando. Obrigado, gente, aos poucos estou melhorando, e é isso aí. Bom, quero desejar que você seja muito bem-vindo se você está visitando a gente hoje. E se você não está visitando, se você é um membro dessa igreja, eu também quero que você seja muito bem-vindo. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Caio e eu já quero começar fazendo uma pergunta. Quero saber aqui, pode levantar a mão. Quem aqui gostaria de ter um tesouro? Uau, todo mundo. Quase todo mundo. A Dri não, né, Dri? Dri não queria ter um tesouro, não. Riqueza, ouro, dinheiro, não? Não, Rose e Dri não. Senhor, é isso aí, muito bom, beleza. Assim, a maioria aqui queria ter um tesouro, não é mesmo? A maioria aqui queria ter uma vida um pouquinho melhor, né? Um pouco mais de condição financeira. Mas eu acredito que nenhum de nós aqui nasceu com esse privilégio. Eu acho que nenhum de nós aqui nasceu com essa bênção desse tamanho, né? Assim, financeira. Mas aí eu queria saber de você. E se você ganhasse um baú com o propósito de acumular um tesouro nele? Você tem 30 anos para acumular um tesouro dentro de um baú. E tesouro, riqueza, né? Assim, dinheiro, cédula, título. E eu queria saber de vocês, queria ouvir um pouquinho de cada um. O que você colocaria para acumular riqueza nesse baú? Vamos lá. O que você colocaria? Joia? Ouro? Diamante. Boa. Diplomas. Então vamos lá, a gente está juntando um tesouro. Então você tem 30 anos para juntar um tesouro e a gente colocaria muita coisa. Eu colocaria todo troco de moedinha que eu recebesse, eu ia colocar também. Toda nota que eu tivesse, eu ia colocar. Ia pegar todo o meu salário e ia jogar lá também. E acumulando esse tesouro, né, dentro desse baú. Mas olha que interessante o que Jesus fala para nós sobre acumular tesouros. Vai estar lá em Lucas capítulo 12, versículo 20 ao 21. O João vai projetar aqui para a gente. Para quem não tiver com a Bíblia, pode acompanhar aqui também. Olha que legal que Jesus falou. Contudo, Deus lhe disse. Aqui é uma parábola para um rico insensato, sobre um rico insensato. E olha que Deus diz para esse rico insensato que queria acumular tesouro. Insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Jesus diz que precisamos ser ricos em relação a Deus primeiro. Então vamos continuar imaginando aqui acumular um tesouro. Só que agora a gente sabe que tem que ser um tesouro em relação a Deus. O que vocês colocariam nesse baú para você acumular um tesouro em relação a Deus? Amar o próximo. Fé. Esperança. Comunhão.
arrependimento, conhecimento, sabedoria, servidão, santidade, bondade, amor. Uau, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Vocês falaram coisas realmente incríveis, e são essas coisas que a gente precisa ter dentro desse baú de riqueza com Deus. Cada uma dessas coisas. Pensem que cada uma dessas coisas é como uma moeda ou uma cédula, uma nota que a gente vai acumulando de riqueza dentro desse baú com Deus. Mas tem uma outra coisa que também é muito importante dentro desse nosso baú de riqueza com Deus. Geralmente a gente não pensa muito nisso como uma riqueza com Deus. Ou se pensa, a gente foge um pouco disso. E muitas vezes é porque a gente não entende direito isso, ou não se preocupa direito sobre isso. Propositalmente eu não coloquei o tema da pregação ainda até os slides até aqui nesse momento, porque é justamente essa coisa que muitas vezes a gente não se preocupa em adicionar no nosso baú de tesouro com Deus, no nosso baú espiritual. A gente está construindo ainda várias dessas coisas com Deus. A gente está construindo mais amor, mais fé, mais santidade, mais comunhão, mais fidelidade, mais servidão, mais empatia. E são coisas maravilhosas. Mas tem uma outra coisa também que é incrível. E a minha intenção nesses minutos que resta é da gente desmistificar, a gente tirar uma nuvem cinza de cima de algo que é muito importante também na nossa riqueza com Deus. Eu estou falando sobre o temor. O temor é uma coisa muito importante de nós com Deus. E o nosso tema de hoje é a outra face do temor. Eu acho que a gente tem eu vou usar esse termo, mas eu acho que às vezes a gente tem até um tabu em relação a essa palavra temor, quando o assunto é temor a Deus. Se você já leu a Bíblia alguma vez, se você está iniciando sua leitura da Bíblia, você provavelmente já se deparou com o conceito de temer a Deus. Acho que em algum momento você viu citado lá sobre temer a Deus, que você precisa temer a Deus, que os homens precisam temer a Deus. A gente vê várias citações dessas ao longo da Bíblia. E de maneira recorrente esse conceito de temer a Deus aparece nas páginas da Bíblia. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, está lá, temer a Deus. Mas o que será que significa temer a Deus? Será que temer a Deus é algo que eu estou aplicando na minha vida com Deus? Eu não sei vocês, mas eu confesso que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já me deparei com temer a Deus enquanto li a Bíblia e eu me confundi no significado desse conceito. Eu já me perdi. Como que eu vou temer a Deus? Então eu preciso aplicar um medo de Deus, eu preciso adicionar na minha vida um medo de Deus, viver com medo de Deus. Como que é isso? E primeiro, que essa palavra temer, em qualquer leitura, mesmo fora da Bíblia, ela não nos remete a um sentimento muito agradável. Na verdade, quando a gente vê a palavra temer, a gente meio que fica opa, cuidado, tem alguma coisa aqui. Quando você vê a palavra temer, é porque tem um perigo, é porque tem alguma coisa, algum castigo, alguma coisa que não é tão boa. Sempre está associado a essa palavra. O sinônimo mais comum que a gente associa a esse termo temer é medo. Geralmente quando a gente fala que uma pessoa teme a outra, a gente quer falar, a pessoa tem medo da outra.
Então, por natureza, na nossa sociedade, quando ouvimos temer algo, é um sinal de perigo. Porém, na Bíblia, isso parece um pouquinho diferente, por isso confunde a gente com o que é temor a Deus. Vamos olhar um exemplo no Provérbio 14, versículo 27, por exemplo. O João vai projetar aqui para a gente, que diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Será que aqui quer dizer que o medo do Senhor é fonte de vida? Meio paradoxo, meio estranho, parece que não se conversa, né? Falar que o medo do Senhor é fonte de vida. Eu me sinto meio estranho e continuo confuso. Se eu acho que temer só significa medo. Você acha que Deus quer que a gente viva com medo dele? Será que é isso que esse provérbio está dizendo? Será que Deus quer que eu e você sejamos dia após dia da nossa vida aterrorizados por Ele? Será que é isso? Será que temor é esse significado, o temor do Senhor? Vocês concordam que se temos medo de algo, dificilmente a gente se relaciona com isso? Então, se eu tenho medo de alguém, eu me afasto dessa pessoa. Se tem uma rua aqui na cidade que eu tenho medo de passar por ela, tipo à noite, que é muito deserta, muito sombria, tem perigos, eu vou dar um jeito de chegar onde eu preciso chegar sem passar por essa rua. Não é verdade? Se tem algo que a gente tem medo, a gente se afasta disso. Então, como que o temor do Senhor é importante na nossa vida com Ele, mas como que isso não pode ser só medo? O que será que é esse temor do Senhor? Por isso que a gente consegue pelo menos ter uma ideia aqui até esse momento, que temor não pode significar apenas medo. Deus sempre pediu dos seus seguidores, tanto Deus como Jesus, uma entrega total. Não é mesmo? É uma entrega total. Ele quer uma entrega total minha, Ele quer uma entrega total sua, Ele quer uma entrega total da igreja. Porque Ele diz que esse é o melhor caminho para Ele ser adorado, para Ele ser louvado, quando a gente se entrega totalmente. E eu confesso, pelo menos eu não consigo me entregar por total para alguma coisa que eu tenho medo. Eu não consigo dar toda a minha força, toda a minha mente, todo o meu coração para algo que eu tenho medo. Ao invés de dar 100%, eu acho que eu dou uns 70% para aquilo. Porque quando você tem medo, você não confia totalmente. Mas então, o que significa temor a Deus? O que será que isso significa? Qual é a chave para a gente temer a Deus e não associar isso apenas a medo? Bom, para tentar entender isso, na própria Bíblia, eu encontrei um relato que aconteceu no início dos tempos, bem lá atrás mesmo, e que é justamente um período de transição até de conhecimento. Era uma transição, não sei se vocês já ouviram falar, José do Egito, aquele filho, né, um dos 12 irmãos que foi vendido como escravo, aí foi para o Egito, aí virou administrador lá do faraó, prosperou bastante, aí depois a família dele foi toda lá ter que comprar comida, porque tinha uma escassez na terra natal deles, eles foram para o Egito, aí quando José encontra a família dele,
acontece muita coisa, José perdoa os irmãos dele que tinham vendido ele como escravo. É esse contexto. É a continuação disso que a gente vai ver aqui. E o ponto é que José tinha morrido, passa um tempinho e entra no poder um faraó que não sabia muito bem de José, dos israelitas. E esse faraó, ele começa a submeter esse povo israelita que estava lá no Egito a um trabalho forçado. E começa a até se precaver de uma futura rebelião que esse povo poderia causar. Porque ele vê que esse povo se multiplica muito rápido pela terra do Egito, é um povo forte. E aí o faraó começa até a temer, no sentido de medo, esse povo israelita. Então aqui é só para a gente ter um contexto para o que a gente vai ler, que vai falar um pouquinho disso também. E aqui a gente vai ver o termo temor 2 vezes nesse trecho que a gente vai ler. E vocês vão ver que eles têm significados diferentes. Apesar de ser a mesma palavra, o mesmo termo, eles terão significados diferentes. Mas a gente vai conseguir ter uma boa ajuda com esse trecho para compreender o que envolve temer a Deus. Estamos juntos? Então vamos lá, a gente vai ler Êxodo capítulo 1. A gente vai ir do versículo 6 ao versículo 11. Êxodo capítulo 1, versículo 6, do versículo 6 ao 11. Que diz assim: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram extremamente numerosos, tanto que a terra se encheu deles. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Ele disse ao seu povo, o rei disse ao povo egípcio: Veja, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. Venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem e, no caso de guerra, se aliem aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam da terra. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimi-los com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades de armazenamento Pitom e Ramsés. Primeira coisa importante de sabermos ao ler esse trecho é que aqui fazia um bom tempo que Deus não falava diretamente com o povo israelita. Esse momento aqui é uns bons anos antes do nascimento de Moisés, que libertaria esse povo, os israelitas, desse território egípcio. Aqui fazia um bom tempo que Deus não falava diretamente com o povo. Desde a morte de José até esse relato aqui, o povo estava vivendo em uma terra distante da sua. Esse povo estava nascendo, trabalhando e morrendo sem ter a experiência que os seus antepassados tiveram de ouvir do próprio Deus o que ele queria deles. O faraó decidiu oprimir os israelitas por ver neles um potencial rival em uma futura guerra, uma ameaça. Para os egípcios, os israelitas aqui eram apenas mão de obra e ameaça. Só isso. Imagina se nós fôssemos vistos aqui no Brasil apenas como mão de obra e ameaça, e fôssemos oprimidos por causa disso. Seguindo a leitura do versículo 12 a 14, diz assim:
No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar a argamassa com barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Bom, pode. Aqui a gente vê o termo temer pela primeira vez. E aqui ele está no significado de medo mesmo. Os egípcios viam os israelitas, viam neles uma força, porque era um povo que se multiplicava e se espalhava pela terra do Egito de uma maneira muito rápida. Eles tomaram conta, eu acho que, pelo que o relato diz, tinha mais israelita nesse momento na terra do Egito do que egípcios mesmo. Se eles pudessem, eles poderiam tentar tomar o Egito. Os israelitas foram sujeitos a uma cruel escravidão por parte dos egípcios. Cruel escravidão. Quando sentiram medo, os egípcios responderam a isso com opressão. Quando sentimos medo de alguma coisa, a gente tem dois caminhos, geralmente, que a gente vai. Quando a gente sente medo, a gente pode ser um hipercompensador. Ou seja, alguém que vai enfrentar esse medo. Alguém que vai sufocar esse medo. Alguém que vai matar esse medo na raiz. Isso é o que um hipercompensador faz. Alguém que hipercompensa aquilo que ele está sentindo. Ele reage, ele contra-ataca. Ou a outra opção, quando a gente sente medo, é da gente se afastar. A gente se afasta daquilo que nos causa medo. A gente, se o medo está indo para a esquerda, a gente vai para a direita. A gente foge do que nos causa medo. Será que Deus tinha, em toda a sua visão de humanidade, de mundo, será que Ele tinha a visão e a intenção de que o temor que os egípcios sentiam dos israelitas é o mesmo temor que cada ser humano deveria sentir dele? Será que o temor, então, aqui só tem esse significado? O mesmo temor que os egípcios sentiam aqui dos israelitas e oprimiam eles, é o temor que Deus quer que a gente sinta dele? Então acho que aqui a gente já tem uma boa compreensão de que, apesar de ser a mesma palavra, o mesmo termo, o mesmo conceito, ela tem significados diferentes. Quando a gente lê no versículo 15 e 16, diz assim: o rei do Egito, então, ordenou as parteiras das hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viva. O rei do Egito estava com tanto medo, mas tanto medo de como os israelitas se multiplicavam, eram fortes, que ele foi hipercompensador. Ele quis matar o medo na raiz. Ele quis matar o medo na fonte. Então aqueles que nascessem, fossem do sexo masculino, era para matar. E as parteiras deveriam fazer isso, Sifrá e Puá. E aqui a gente entra no ponto mais importante desse relato. Entra em cena essas parteiras, Sifrá e Puá. Entra na história pessoas essenciais para os israelitas. Duas parteiras.
Aqui no texto diz as parteiras das hebreias. O ponto é que a gente não sabe se elas realmente eram hebreias, se elas eram israelitas, ou se elas eram egípcias. A gente não sabe, mas apenas que eram elas que conduziam os partos dos israelitas. E elas receberam uma ordem bem clara do faraó. Não tem dúvida com o que ele falou. É muito claro. Matem os meninos. É isso. Eu queria ouvir que você pensasse um pouquinho sobre isso. Se você fosse uma dessas parteiras, se você fosse ou Sifrá ou Puá, você recebesse essa ordem do rei do Egito, o que você faria? É o rei do Egito. Não é qualquer pessoa. Não foi um porta-voz. Não foi um mensageiro do rei. Foi o próprio rei que pediu para você matar os meninos. Quando a gente segue o texto, algo incrível acontece. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? As parteiras responderam ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Bom, eu não sei vocês, a gente vê aqui o termo temor pela segunda vez. Pelo menos eu enxergo que aqui tem um outro significado para temor. Porque aqui diz que elas temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. E como a gente falou há pouco, a gente nem sabe se essas duas parteiras eram egípcias ou hebreias, né? Israelitas. Só para vocês entenderem também, nesse contexto, o Egito era uma nação politeísta, mas eram todos deuses pagãos, assim, deuses ligados ao sol, à fertilidade. Era um deus para cada coisa que tinha, um deus para o vinho, um deus para prosperidade agrícola, enfim. E é interessante que o rei do Egito, mesmo sendo uma nação politeísta, não havia espaço para o Deus de Israel. Não tinha. Os hebreus que estavam há muito tempo sem falar com Deus deveriam se lembrar e passar pontualmente as histórias do Deus de Abraão, Isaac e Jacó de geração em geração, até para eles saberem como eles chegaram nessa terra do Egito. Apesar desse faraó não saber sobre José, os hebreus passaram o conhecimento sobre esses patriarcas um para o outro. Era assim, não tinha um culto, não tinha uma mensagem pública. Era em cada casa, família por família, falava de como eles chegaram ali no Egito. Sifrá e Puá, duas parteiras. E aí vamos colocar dois cenários. Se elas eram egípcias, tá? Vamos pensar agora que elas são egípcias. Sifrá e Puá provavelmente temeram o Deus de Israel, ouvindo as mulheres hebreias clamando ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó durante o parto. Porque o parto é um momento muito difícil. E eu acho que essas mulheres gritavam, clamavam por esse Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se elas eram hebreias, então da casa delas, elas ouviram da pessoa mais velha, da parente mais velha delas, coisas que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó fizeram e que deu origem para os israelitas estarem ali no Egito. Mas o ponto importante é que elas tomaram a decisão de temer a Deus sem nenhuma experiência direta com Deus.
O conhecimento aqui sobre Deus estava passando de família por família entre os israelitas. Deus não estava falando diretamente com esse povo há algum tempo. Mesmo assim, elas temeram e desobedeceram o rei do Egito. Sem ver, sem falar, sem ouvir o nosso Deus. Isso foi suficiente para que elas temessem ao Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, Jesus. E eu penso que esse temor aqui delas não consegue se resumir apenas a medo. Porque precisaria de muito aqui para causar medo nelas. Muita coisa acontecer. Elas precisariam ouvir uma ordem desse Deus que conflitasse com a ordem do rei do Egito. Elas precisariam ouvir um profeta que ouviu do próprio Deus algo que fizesse elas temerem a Deus. Mas nada disso aconteceu. Por meio de um conhecimento distante, de uma experiência que elas não tiveram, elas temeram a Deus. Mas eu acho que com certeza essas mulheres sabiam do que esse Deus tinha feito para Abraão e Sara, que na velhice deu um filho, o filho da promessa para eles. Eu acho que ela sabia também de como José, para honrar e glorificar esse Deus, perdoou a sua família, principalmente seus irmãos que o venderam como escravo. Como José, de uma maneira muito generosa, trouxe sua família para morar na melhor região do Egito. Como José, de um escravo, prisioneiro, se tornou administrador do rei do Egito, do faraó, e prosperou. E a gente olhando assim, Sifrá e Puá, essas duas parteiras, não tinham dimensão das consequências da sua atitude, mas elas decidiram obedecer àquele que elas sabiam que era mais importante. Elas foram fiéis a Deus. Elas conheciam Deus de alguma maneira, de uma maneira muito distante. Elas conheciam Deus e por isso decidiram ir pelo caminho que agradava a Ele. Quando tememos Deus, é porque reverenciamos cada aspecto do caráter de Deus. Amém. Sua bondade, sua fidelidade, sua justiça, seu amor, sua misericórdia, sua generosidade, sua força, seu poder. Elas demonstraram um temor a Deus que é bíblico. Sabe por quê? Porque é de compreensão do quanto Deus odeia o pecado. Assim como temer o julgamento de Deus contra o pecado. Discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, não devem ter medo de Deus. Devemos amá-lo. E o próprio Espírito Santo revela na Bíblia aquele versículo famoso: no verdadeiro amor não há medo. Se é um verdadeiro amor, não há medo. E Deus quer um verdadeiro amor. Como discípulos de Jesus, devemos respeitar, compreender o caráter de Deus e obedecê-lo. Isso é temer a Deus. E é interessante a gente refletir aqui sobre uma coisa bem importante.
Primeiro, as Escrituras não ensinam em nenhum momento que nós devemos ter uma submissão cega, tanto a pessoas como autoridades. Ela também não incentiva a rebelião, a sermos rebeldes. Nem uma submissão cega, nem a rebelião. Mas é da gente ter entendimento. Essa passagem de Êxodo também não é um ensino para que os filhos desobedeçam aos pais, nem que as mulheres usurpem a liderança do marido no lar, ou qualquer pessoa rejeite a autoridade ética que está ao nosso redor. Mas ela torna uma coisa clara: a submissão às autoridades civis tem limites. Qual é esse limite? Em Atos 5, versículo 29, Pedro disse uma certa vez ao alto conselho judeu: é preciso obedecer antes a Deus do que a homens. Onde o seu temor tem te levado? Você tem tido mais temor a Deus, por isso tem obedecido mais a Deus? Ou você tem tido mais temor de homens, por isso tem obedecido mais a homens? Temer a Deus envolve se submeter a Deus, louvar a Deus com uma profunda admiração por quem Ele é e fez até hoje. Você obedece àquilo que você mais teme. É fato. Quando a gente continua, está terminando, e essa é a conclusão: Deus foi bondoso com as parteiras e o povo se multiplicava, tornando-se muito numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Olha que incrível! As parteiras foram abençoadas com a própria família delas. Elas puderam ter uma família. Deus se revelou bondoso a essas parteiras, porque elas preferiram obedecer a Ele e não o Faraó. É bem legal, Agostinho escreveu a respeito dessas duas mulheres que Deus as recompensou pela sua piedade e não pela sua trapaça. Eu não acredito que a resposta falsa delas tenha agradado a Deus. Eu acho que com certeza não. Mas eu creio que apesar disso, Ele as recompensou por elas fazerem o que era certo aos olhos dele. Elas encontraram o que estava ao alcance delas para fazer o que era certo aos olhos de Deus. Eu quero saber como tem sido para nós hoje. A gente tem feito tudo que está ao nosso alcance para fazer o que é certo aos olhos de Deus? O nosso trabalho, faculdade, família, casamento, criação de filhos. A gente tem tentado fazer tudo que é certo aos olhos de Deus, o nosso namoro. Ou a gente tem dado alguma desculpa para fazer as coisas diferentes do que agradam a Deus. Essas mulheres são exemplo de fé e temor a Deus que levam a uma obediência real e que dá fruto. Porque é disso daqui que os israelitas continuaram nascendo, vivendo. E chegou o momento em que o libertador nasceu, não, momento, o menino, Moisés. O ponto é que a obediência a Deus sempre tem um fruto. Imaginem se elas não tivessem obedecido a Deus. De alguma maneira, talvez muito mais difícil, viria o Moisés. O plano de Deus nunca vai ser falho. O plano de Deus sempre vai acontecer. Mas depende de nós, do nosso temor a Deus, da nossa obediência a Deus, fazer com que as coisas corram da maneira certa.
Como você tem se colocado no plano de Deus? Você tem feito a sua parte do plano de Deus? Você tem obedecido a Deus para facilitar o seu papel dentro de todo o cenário que é o plano de Deus? Como tem sido você dentro do plano de Deus? Onde você está no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, com a sua família, no seu relacionamento. Bom, cara. O temor é o princípio do conhecimento e sabedoria, como diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7. E por isso o temor está ligado a conhecer a Deus, admirar o que Ele já fez e enxergar as coisas da maneira que Ele enxerga. Isso significa que temer a Deus também envolve valorizar o que Deus valoriza, não violar o que para Ele é inviolável, se indignar com o que deixa Deus irado. É ajudar o seu irmão a lidar com o pecado que fere Deus. Pense em quantas vezes você deixou de ajudar alguém que confessou um pecado para você. Você nem orou, você nem repreendeu, Você acha que se Deus estivesse no seu lugar, Ele faria o mesmo que você fez? Porque quando a gente não faz o que Deus faria, a gente não está demonstrando temor a Deus. Temer a Deus é agir como Deus agiria no nosso lugar. Para a gente saber como Deus agiria, a gente precisa recorrer à Bíblia. A gente precisa ir até a Bíblia, conhecer a Bíblia. Porque conhecer a Bíblia é conhecer Deus. É conhecer o que não é o que é inviolável para Deus, está na Bíblia. O que deixa Deus irado, está na Bíblia. O que Deus valoriza, está na Bíblia. Então você não vai conseguir temer a Deus e nem colocar aquelas outras coisas tão incríveis no seu baú de riqueza com Deus, se você não estiver na Bíblia. E não é uma vez por semana, 2 vezes por semana. Se você quiser realmente conhecer a Deus, você precisa estar na Bíblia todos os dias, pelo menos uma vez a cada dia. É para isso que nós somos chamados. O temor a Deus é fonte de vida e evita os laços da morte por causa disso. Porque a gente só sabe o perigo do laço da morte se a gente ouve os alertas de Deus que estão na Bíblia. Temer a Deus é reverenciar, respeitar, admirar e louvar de maneira profunda tudo o que Deus é. Temer a Deus não é medo, mas temer a Deus é agir como Deus agiria. Essas mulheres, aqui no texto diz que elas temeram a Deus porque elas fariam o que Deus faria no lugar delas, o que Deus gostaria que fosse feito. Com certeza teve uma dúvida delas. Poxa, o rei mandou matar os meninos, mas e agora? Mas eu acho que elas também pensaram, mas o que Deus de Abraão, Isaac e Jacó faria? Eu gostaria de deixar para todos nós aqui, para mim, para você, é você começar a pensar no seu dia a dia o que Deus faria no meu lugar. O que Jesus gostaria que eu fizesse. Eu estou obedecendo mais a quem? Porque isso mostra a quem mais você está temendo. Vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso,
Deus, obrigado por Jesus que morreu na cruz por nós, por uma obediência ao Senhor, Pai, por temor ao Senhor. Obrigado por esse temor ao Senhor que não é o medo, não é simplesmente viver aterrorizado, mas o temor ao Senhor é agir como o Senhor agiria. Por temor ao Senhor, a gente ajuda as pessoas a enxergarem o pecado. Por temor ao Senhor, a gente pede direção ao Espírito Santo, que nos guie como igreja e individualmente, para demonstrar que somos uma família que ama o Senhor, que louva o Senhor, que adora o Senhor. Jesus, obrigado por nos ensinar o temor ao Senhor, a fidelidade a Deus, nos ensinar que tudo isso é muito bom e que a gente não precisa ter medo de Deus, mas que a gente precisa agir como Deus. Nos perdoe pelas vezes que a gente não conseguiu temer ao Senhor o suficiente e que a gente não agiu como o Senhor gostaria que a gente agisse. Mas nos dê coragem, assim como essas mulheres tiveram, Sifra e Pua, de irem contra um rei, o maior rei da maior nação daquele tempo, para obedecer ao Senhor e para garantir que os israelitas continuassem se multiplicando e se fortalecendo, porque é o seu povo. Da mesma maneira que os israelitas naquela época eram o seu povo, nós, como igreja hoje, somos o seu povo também. E o Senhor deseja que a gente cresça, se fortaleça, mas isso só acontecerá se nós temermos ao Senhor e obedecermos ao Senhor, para que a gente veja os frutos da obediência aqui, os frutos do temor ao Senhor aqui. Que a gente possa adicionar o temor ao Senhor cada vez mais na nossa vida. Nos ajude em cada dia, não é fácil ter coragem, mas nós queremos imitar o Senhor, Jesus. Em teu nome queremos agradecer.